mensageiro Joséilton Jorge da Silva. Boa noite o pessoal que faz aqui a TVSA e boa noite você que está nos assistindo. É um momento de grande alegria, né, meu mensageiro, de estar aqui fazendo a obra do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida e principalmente por esta porta que Ele tem nos aberto aqui para pregar a palavra do Senhor. Então, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de tudo também eu quero me apresentar. Meu nome é Rodinei Ramos de Araújo. Eu sou o copastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Alfa, da cidade de Juazeirinho. E eu estou lá como copastor, liderando as ovelhas, a qual o Senhor Jesus Cristo colocou sobre a minha responsabilidade. Quero agradecer também a Ivandro por este espaço cedido e por todas as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Vou passar agora para o nosso mensageiro Joséilton se apresentar. Boa noite, copastor Rodinei, nosso amigo Evandro, demais ouvintes, né, desse canal que acompanha, né, já faz algum tempo que vocês vêm acompanhando esse canal abençoado. E eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus ele está nos proporcionando, né? Quero aqui me apresentar, sou o presbítero Joséilton, né, da cidade de Juazeirinho. Estamos ali à frente de uma obra, Assembleia de Deus, Ministério Alfa, a qual nós fazemos parte. E então surgiu esse momento aqui maravilhoso, né, essa porta que Deus ele tem aberto para a gente, ser uma voz, né, uma voz que clama no deserto, tá bom? Mas eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade e espero que hoje, né, a mensagem de hoje alcance vidas, lares, pessoas, almas, porque nós estamos aqui como mensageiros de Cristo. Amém, copastor Rodinei. Amém, meu mensageiro Joséilton. É isso, a gente estamos aqui como mensageiro de Cristo. Nós não viemos pregar placa de igreja, religião, mas viemos ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. É isto que está sobre a nossa responsabilidade. Mas antes de tudo, né, meu mensageiro, vamos iniciar com a oração, apresentar esse momento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha nos conduzir. Eu peço ao mensageiro, né, que conduza essa oração. Amém. Amém. Vamos fazer juntos esse momento de oração. Você que está nos acompanhando, né, em sua casa, né, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, feche os teus olhos, ligue o seu coração ao céu, ao trono da glória de Deus, e vamos orar juntos comigo, já apresentando esse momento, e você pode até apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Pai celestial e santo, ao Senhor Deus, nós rendemos graça, Pai, por este momento maravilhoso. Deus, abençoa, Senhor Deus, esse lar. Abençoa, Senhor Deus, os lares, Pai. Abençoa as famílias que estão, Senhor Deus, acompanhando esse programa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os trabalhadores, Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão fora desse município. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Pai celestial e santo, nesse momento eu te peço, aonde há, Senhor Deus, intriga, que haja, Senhor Deus, paz, aonde há divisão, que haja comunhão, Senhor. Amém. Deus, abençoa, Senhor Deus, as famílias, abençoa nossas famílias, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que hoje seja uma bênção, Pai, no nome santo do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amém. Meu mensageiro, explicando também um pouco do projeto para quem está nos acompanhando, Mensageiros de Cristo é um projeto que Deus já tocava no nosso coração desde o início do ano passado. A gente já almejávamos fazer este momento
Só que a gente sabe que tem que ter uma estrutura, tem que ter todo um aparato tecnológico e recursos pessoal, né? De pessoas para fazer, pessoas com qualificações. Mas nós sonhamos uma coisa, mas os planos de Deus são maiores do que o nosso. Com certeza. E em novembro, pela a graça de Deus, Ele colocou na nossa vida o casal Ivandro, sua esposa Márcia, e nos apresentou, abriu esta porta para que nós possamos pregar o Evangelho. Então, nós fizemos alguns alinhamentos e hoje nós estamos aqui iniciando este projeto. Eu creio que vai ser um momento maravilhoso, onde estaremos compartilhando da palavra de Deus e fazendo um pouco da apresentação de como vai ser o projeto, Mensageiros de Cristo, todas as quartas-feiras, das 7 às 8 da noite, se assim Deus permitir, estaremos trazendo uma mensagem de Cristo para você. Porque Cristo, Ele é o remetente. Nós somos o emissário, mas você é o destinatário. Então, diante disso, nós estamos aqui como mensageiros de Cristo e que cada quarta-feira traremos temas relevantes, temas a qual, mediante oração, quando Deus nos apresentar, tocar no nosso coração, nós viemos aqui e entregamos ao destinatário final, que é você. Então, este vai ser o projeto, né, deste ano. Se assim Deus permitir, todas as quartas-feiras, os Mensageiros de Cristo estará aqui. E eu conto com a presença de você, conto com a sua audiência, esteja conosco, porque eu creio que Deus tem uma grande e maravilhosa palavra para a sua vida. E o tema Mensageiros de Cristo, meu presbítero José Hilton, de onde surgiu? Como foi que veio, né, esse tema, Mensageiros de Cristo? Poderia ser evangelista, poderia ter outro nome, né? Mas Isso. Por que mensageiros? Com o pastor Rodinei, o irmão sabe que tudo que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, todos os projetos, todos os planos que nós planejamos, projetos que nós arquitetamos, veio sempre através de oração. Isso. Né? A gente sabe muito bem que o que a palavra de Deus diz, que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente, e tudo aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Mensageiros de Cristo. Por que mensageiros de Cristo? Mensageiros de Cristo, meu co-pastor, porque nós não viemos aqui, como já foi falado anteriormente, falar sobre denominações. Nós não viemos abordar aqui sobre religião, né? Jesus não é uma religião. Jesus, ele não é uma denominação. Jesus, ele é uma pessoa. Então, nós, como mensageiro de Cristo, viemos trazer mensagens de Cristo. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo que está morrendo muitas pessoas, muitos jovens. Quantos casais têm se destruídos? Quantas famílias têm se destruído, se desfeito, por não conhecer ou não ouvir uma mensagem de Cristo? Então, como é que a gente vai pregar se não for enviado? Isso. Não é? E como a gente vai ser enviado se não vai ter quem ouça? E como ouvirão se não tem quem pregue? Verdade. Então, é dentro desse parâmetro que nós nos colocamos como mensageiro de Cristo. Mensageiro de Cristo. Amém. Você é o mensageiro de Cristo. Amém. Nós somos mensageiros de Cristo. Amém. E esse canal está sendo hoje também aberto como porta de mensageiros de Cristo. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Então, o tema de hoje, que Deus tocou no nosso coração, é Jesus está voltando. É um tema muito importante para os dias atuais, muito forte. E a primeira pergunta, meu mensageiro, que eu faço para a gente dialogar um pouco sobre este tema é:
Porque muitos ainda não querem tratar deste assunto. Por que é que muitos estão negligenciando esta verdade tão importante à luz da palavra de Deus, que Jesus voltará? Porque muitos ainda têm escanteado esta verdade. Com o pastor Rodinei, à luz das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que o povo perecia por falta do conhecimento. O conhecimento de quê? Da verdade, da palavra de Deus, certo? Então, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e até o 17, o irmão pode até ler aí, e estarei dando aqui um esclarecimento sobre o assunto. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses dois versículos ele já esclarece e é claramente, né? Muitas pessoas hoje, irmãos, não faz esse porquê, né? Porque ninguém fala desse assunto, né, da volta de Jesus. Porque não conhece ainda, irmãos, a mensagem de Cristo, porque não conhece ainda a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não dão ênfase, né, às Escrituras, acham que a Escritura é simplesmente um livro escrito por homens, não entende a profundidade de onde veio, de onde surgiu, né, como foi escrito as Escrituras, certo? Então, tudo que Deus escreveu, irmão, foi para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a saúde da humanidade, para a salvação da humanidade, para o bem da humanidade, certo? Então, o perecer por falta do conhecimento é justamente isso. Muitas pessoas hoje têm morrido, né? Quantas pessoas têm partido sem conhecer as Escrituras, né? Sem saber o plano divino de Deus que Deus tem para nós, porque não conhece as Escrituras, a qual, né, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Foi algo que foi expirado. Por quem? Por Deus. Né? Ele disse proveitosa. Qual o proveito que tem as Escrituras? Né? Para redarguir, para corrigir, né? Para instruir em justiça. Por quê? Porque há muitas pessoas vivendo, né, injustamente, vivendo de uma forma desordenada. E é através da palavra de Deus que nos dá, né, um decidimento, nos habilita, né, nos capacita, a qual aqui no versículo 17 diz, para que o homem de Deus, né, seja perfeito. Olha só o porquê as Escrituras foi expirada e para quê? Né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para as boas obras. Então a gente só pode ser perfeito e capacitado quando a gente começa a praticar aquilo que o Espírito Santo de Deus em sua palavra deixou para nós. É, né? Verdade. Nosso ensino. Isso. E eu acrescento mais, porque acredito que uma das faltas desses, podemos dizer, desinteresse das pessoas pelo assunto que Jesus está voltando, porque eu acredito também que já deve ter escutado dos avós, né, dos pais, desde criança, sobre esta mensagem. Jesus voltará, Jesus está voltando. E até aqui não se cumpriu, né, esta palavra, essa volta de Jesus. E tantas gerações, até os próprios discípulos, apóstolos, logo na primeira igreja, lá na igreja primitiva, aguardavam este retorno de Jesus. Então, acredito que diante, né, vamos dizer, desta espera, muitos já esqueceram de estar se deleitando na palavra de Deus. E vou muito mais ainda além. Muitos também têm colocado o coração aqui na terra. Os olhos estão fincados nas coisas terrenas. E quando colocam, fica o desejo, a vontade. E as coisas do céu não lhe atrai mais. Não tem mais desejo, né?
não tem mais aquele anseio, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não tem, as coisas de Deus não lhe atraem mais, porque estão fincados nas coisas terrenas, nos desejos, na consciência da carne. Então, estão aí andando conforme a vontade, o entendimento que está tendo. Então, não consulta as Escrituras, a palavra de Deus, por isso que muitos hoje não querem mais tratar deste assunto da volta de Jesus Cristo. Mas por isso que Jesus Cristo mandou nós aqui como mensageiro para relembrar você que Jesus está voltando. Jesus voltará. Creia você ou não, mas Jesus voltará. Vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Outro ponto, meu mensageiro, existe uma data definida para a volta de Jesus? A Bíblia, como que a palavra de Deus nos apresenta sobre o tempo, o dia que Jesus voltará? Ela é enfática, ela diz a época. Como é que ela apresenta este retorno de Jesus, esta data? Existe uma data definida? Com o pastor Rodinei, muitos homens de Deus, né, algumas denominações, certo, eles, fundadores de ministério, até tentaram, né, determinar o dia, determinar a data exata, e isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Muitos estudiosos, muitos teólogos, doutores, né, eles têm tentado, se esforçado, né, incansavelmente, buscando uma resposta: que dia, que hora, que ano será a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meu irmão, a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia ela é muito clara. Direta, né? É muito clara. Então, se você puder, faça uma leitura no texto do Evangelho de Marcos, né? Marcos, capítulo de número 13, versículo 32, 33 e até o 35, que vai te explicar. Essas palavras não foram de profetas, essas palavras não foram de discípulos, mas essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Leamos para nós aqui, os ouvintes que nos acompanham neste momento. Amém. Você que está nos acompanhando, se puder também acompanhar com a sua Bíblia, né, será de muita alegria. Em Marcos capítulo 13, verso 32, a palavra de Deus vai dizer sobre o dia da vinda de Jesus Cristo. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Isso era algo com o pastor Rodinei e ouvintes do canal. Era algo que no meu tempo, né, mais atrás, eu ficava sem o entendimento, né, onde entra novamente a palavra, né, o povo de Deus perece por falta do conhecimento. Então, eu sem conhecimento, eu muitas vezes dizia: não, eu vou curtir minha vida, né? E é algo que muitas pessoas ainda falam essas mesmas palavras: eu vou aproveitar enquanto eu tenho vida, porque depois que morrer, acabou. É esse pensamento que muitas pessoas têm, certo? Então, eu tinha no meu pensamento e dizia algumas vezes, quando eu ouvia alguns homens de Deus falando: Jesus está voltando, Jesus ele vai voltar, se prepare porque Jesus vai voltar. E nesse meio tempo eu dizia: não, eu vou curtir a vida,
eu vou viver a vida, vou desfrutar um pouco da vida. Quando eu ver que Jesus vai voltar, olha que pensamento, né? Eu vou e me entrego, né? Me entrego ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o que é claro, primeiro, Jesus ele falou que nem os anjos do céu sabiam o dia. Nem o Filho, ele como Filho de Deus, ele também disse que não sabia. Mas ficava unicamente em responsabilidade do Pai, Deus. Então, subsequente a gente vai vendo aqui no versículo 35, onde ele claramente ele diz, olha, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, né? Se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Aí você vê a lógica do pensamento que tinha, como eu estava errado. E se eu tivesse dormindo de madrugada, vivendo uma vida toda desmantelada, né? Isso. Sem o Senhor na minha vida, e o Senhor viesse. Você vê quanto Deus ele é longânimo. Você percebe o tamanho do amor de Deus pela humanidade? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não sente prazer. Deus ele não tem prazer na morte de um ímpio, né? E eu vivia na impiedade, assim como muitos hoje ainda estão vivendo. Mas nós, como mensageiro de Cristo, viemos aqui para dizer unicamente, prepare-se, porque Jesus está voltando. Amém. É bem importante nessa palavra lida, nesse versículo, que ele diz, estai de sobreaviso. Quando nós estamos de sobreaviso, eu vou trazer para o meu lado profissional. Quando eu estou de sobreaviso, final de semana, que sempre eu fico, a qualquer minuto o meu celular pode tocar, porque deu um problema onde eu trabalho, e de imediato eu tenho que correr e fazer as atividades, né, que me cabem. Mas quando ele diz aqui, está de sobreaviso, porque a qualquer minuto o meu celular pode tocar. Mas tem finais de semana que eu passo tranquilamente, o celular nunca toca. Já pensou? Às vezes a gente fica até acostumado, e, rapaz, eu venho aqui, fico de sobreaviso final de semana e nada, ninguém me aciona, liga para mim ir no trabalho. Mas tem final de semana que de madrugada, 4 horas da manhã, um celularzinho tocando lá para me deslocar para o trabalho. Ou seja, quem fica de sobreaviso, a qualquer momento, a gente não espera. Pode ser de madrugada, de dia, à tarde, à noite, quando você estiver jantando com sua fome, a qualquer momento da sua vida. Sim. Por isso que a palavra do Senhor diz, estai de sobreaviso e vigiai, porque não sabes quando será o tempo. Mas qual tempo? Da vinda de Cristo. Nós não sabemos qual vai ser esse dia. Por isso que nós temos que vigiar o dia todo, o tempo todo. Amém. Outro ponto bastante importante aqui, que eu trago para a gente dialogar, a gente já falamos aqui, porque muitos não querem tratar desse assunto, sobre a data definida, a gente já explanamos. E agora um terceiro ponto, quais os sinais que Jesus deixou com o aviso que antecede a sua vinda? Quais foram os sinais? Jesus, ele deixou alguns pontos assim, digo, isso aqui tem que acontecer, deve acontecer, que vai anteceder a minha vida. Eu trago para vocês aqui, no sermão profético, a partir do verso 24 de Mateus 24, fala sobre os sinais e os princípios das dores, né, meu presbítero José. Então, são situações que nos remetem à escatologia, ou seja, são os sinais visíveis da vinda de Jesus Cristo. Mas quais são esses sinais? Terremotos, rumores de guerra, pandemia, fome, ataques terroristas. Isso. E muitos outros sinais que estão visíveis aos nossos olhos e que antecedem a vinda de Cristo. Isto está bem relatado, se depois você quiser acompanhar, ler depois com mais calma, Mateus capítulo 24 vai falar sobre o sermão profético. E é um versículo bastante importante,
que ele dá toda a narrativa dos princípios das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a exortação à vigilância. Ou seja, como é rico este capítulo de Mateus 24, que nos dá, né, um norte, uma orientação sobre a vinda de Jesus Cristo. Pois bem, aqui a gente vai citar alguns sinais que antecedem Jesus e de forma bem breve iremos comentar. O primeiro sinal que antecede a vinda de Cristo, meu presbítero José, é os falsos ensinos religiosos. Isso. É uma verdade bastante importante para os dias atuais, né? Temos visto muito, né, destes falsos ensinos, onde temos visto falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, se o mensageiro puder ler para nós, 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 3 e 4. E esse foi realmente uma das coisas um dos primeiros sinais que Cristo ele falou para os discípulos dele ali naquele momento, né? Quando ele falou sobre a destruição do templo, que estava muito formoso, muito bem feito, muito bem estruturado, né? Jesus ele teve uma conversa, um diálogo realmente com os discípulos e disse: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, certo? Então Paulo aqui ele toma essa narrativa, né, e agora dá uma explanação para Timóteo, né? Como o irmão falou, né, no capítulo 4, no verso 3, diz assim a palavra: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Virá tempos que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos. Ele diz: e amontoarão para si doutores conforme, certo? Conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só. Ali, Paulo ali está exortando, né, ao jovem pastor, né, Timóteo, né, que ele pregasse a palavra de Deus, inste a tempo e fora de tempo. Quem quisesse ouvir, ouvisse. Quem não quisesse, mas ele estivesse pregando a palavra de Deus. A verdade, né? Hoje, queridos ouvintes, hoje as pessoas não querem ouvir, de fato, a maioria não quer ouvir a verdade de Deus. Porque para nossa bênção, se os irmãos, aqueles que acompanham as Escrituras, aqueles que leem a palavra de Deus, você percebe que Deus, lá no princípio, né, no livro da lei, o Senhor Deus, ele ordena ali, escrevendo ali, Moisés ali narra essa história, que foi tanto não que Deus deu com o pastor Rodinei, tanto não, para nos abençoar, certo? Eu vejo que Deus deu mais não do que sim para nos abençoar. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo e num mundo em que os prazeres para a carne nos traz um alívio, nos traz um conforto, nos traz um gozo, certo? E isso satisfaz de uma forma tão grande que você não quer receber um não de Deus, para não deixar de fazer o que realmente está sendo feito, né? Aproveitando o momento, aproveitando a vida, como que Deus não vai voltar, como que Deus não vai chamar ali no pé da conversa. Naquele grande dia a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão perante Deus. Todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo, para nos dar o galardão que nós temos feito por meio do nosso corpo, que seja bom, que seja mal. Mas isso mostra claramente, cara, que nós vamos receber, né, o prêmio pelo que nós praticamos durante o tempo que Deus te deu para você aqui ser uma pessoa que era para ser instruída, redarguida, né? Capacitada para as boas obras. Então,
Quem estão dando ouvido à voz do Senhor? Certo? Isaías, ele expressa claramente quem deu crédito à nossa pregação. É verdade. Né? Então, o que é mais fácil você ouvir? Aquela palavra que massageia o seu ego? Para você estando errado e ainda continuando no erro? Ou você parar um pouco e refletir sobre a vida que você está vivendo? Sobre o que você está fazendo, sobre o que você está praticando? Sabendo que um dia você vai prestar conta àquele que vai ser o juiz. E não tem como, irmão, escapar. Algum tempo eu falando sobre isso e algo me dava uma revelação. E mostrando como seria aquele grande dia, como se abrisse um telão naquele grande dia, como que se abre um telão da sua vida. Desde o seu nascimento, o teu crescimento, a tua maturidade e o fim da tua vida, até chegar naquele grande dia do começo, do meio e do fim, mostrando toda a trajetória da sua vida ali num telão, onde você não pode chegar e dizer assim, não, eu não fiz isso, mas vai estar escrito e você vai ver. Então, seria bom a gente olhar, refletir os nossos conceitos e voltar um pouco atrás e saber que nós somos totalmente dependentes de Deus e a palavra de Deus ela tem veracidade na nossa vida. Amém. É basicamente isso. Maravilha. Qual pastor? Perfeito, isso mesmo. Outro sinal, um aviso que antecede a vinda de Cristo é os rumores de guerra. A gente vê aí no YouTube, né, nas páginas de internet, as guerras que estão acontecendo no mundo afora, lá no continente europeu, ali, Israel, há um bom tempo, já está lutando ali contra o Irã, né, e assim vai passando dias e aí dias, ninguém nunca vê o fim desta guerra. Rússia e Ucrânia a gente nem se fala, né? Enfim, nós estamos uma geração ameaçada por bombas nucleares. Nós temos visto aí grandes líderes de nações ameaçando uns aos outros em destruir tudo. Tem nações aí, meu mensageiro José Hilton, que tem poder bélico para destruir o planeta. Já pensou? Isso são os rumores de guerra. Mas as guerras a gente já tem visto, né, de recente. No século passado, século XX, nós vivenciamos, né, na luz da história, 2 guerras mundiais. Lá em 1914 a 1918, tivemos a Primeira Guerra Mundial, onde mais de 30 milhões de pessoas foi ceifada a vida. Anos depois, vem a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida. Ou seja, são sinais que antecedem a vida de Cristo. Passamos agora por uma pandemia, são sinais. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 24, que diz assim no verso 32, aprendei-o, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. A figueira, ela dá um sinal de quando está próximo o verão. Isso. E aqui a gente, na nossa região, a gente sabe, muitos têm as superstições do dia que chover, o ano vai ser bom de inverno. A gente entende as mensagens da natureza, mas não entende, não compreende as mensagens divinas. Isso. Jesus está voltando. Temos que apegar esta mensagem de Cristo hoje, esta quarta-feira. Jesus está voltando e ele virá triunfantemente. Outro ponto bastante importante, que é como sinal de aviso de Jesus Cristo, é os terremotos, as enchentes, os tsunami, os rios transbordando, perseguição religiosa. Aqui mesmo, enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, maravilha, com liberdade, graças a Deus, mas tem muitos irmãos, mundo afora, que hoje estão presos. Por quê? Porque mataram? Não, porque confessaram a fé em Cristo, porque tem a Bíblia como um instrumento, um manual do fabricante, que é Deus, por professar a fé em Cristo Jesus. São uma perseguição religiosa grandiosa.
haverá esfriamento do amor, inversão de valores, valores invertidos. Nós temos visto muito isso, uma inversão de valores grandiosa, onde muitas pessoas estão colocando os olhos em material, sendo materialista, sendo um povo consumista, que diante disso vem causando uma postura de diferença com o demais. Isso tudo é sinais que antecedem a vida de Cristo. Outro ponto, partindo já para o final, que é a apostasia. Muitos, nos últimos dias, se apostatará da fé, negará a fé em Cristo Jesus. E aqui até eu coloquei que muitas igrejas hoje também têm abandonado o verdadeiro evangelho, pregado o verdadeiro evangelho, têm pregado o liberalismo. Eu acompanho um pastor a qual eu tenho muito carinho pela vida dele, e ele falou que quando uma igreja ela prega o liberalismo, naquele momento aquela igreja assinou o atestado de óbito. Com certeza. Quando você prega o liberalismo, que pode tudo na igreja para atrair pessoas, né? Não é isso. Então vem a apostasia, deixando de pregar o simples e puro evangelho de Cristo. E o último aqui que eu notei é sobre o anticristo, né? Este é um dos sinais visíveis que antecede a volta de Jesus, que é o anticristo, o homem da iniquidade. Já pensou? Já pensou o anticristo? O homem sem lei, um homem que acha que pode tudo e vai ter grandes poderes. Isso. A palavra de Deus vai dizer que ele vai chegar ao ponto até de convencer aqueles que, né? Até mesmo os escolhidos. Os escolhidos, né? Para você ver o quanto esse anticristo vai fazer grandes sinais proezas, né? Sinais e prodígios aqui na terra. Isso.